Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 1º de agosto de 2022, iniciando o mês vocacional e pedindo a Deus a graça de muitas e santas vocações e que também a nossa vocação seja alimentada neste mês. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Mateus 14, 13 a 21. Peçamos a luz, a força, os dons e carismas do Espírito Santo para bem vivermos a palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, esta palavra, minha irmã, esta palavra é para cada um de nós. E aqui nós temos tanta sabedoria novamente à nossa disposição. É até difícil, às vezes, numa reflexão breve, a gente conseguir pensar e trazer à tona todas as riquezas, né? Mas uma das coisas que chama a atenção é que Jesus toma uma atitude muito nobre, que nós também deveríamos tomar com frequência. É uma atitude muito humana, uma atitude muito divina, que é a necessidade humana, né? De às vezes nós nos isolarmos, nos afastarmos, né? Para compreendermos melhor algum tipo de acontecimento, alguma realidade que foge dos planos humanos, que foge até mesmo dos planos de Deus, que é difícil, né, de ser digerida por nós. Veja bem, às vezes algumas coisas precisam de tempo na nossa vida, precisam deste silêncio, precisam deste isolamento. E Jesus toma esta atitude, esta decisão, né, de se ausentar, de ir para longe e estar consigo mesmo. Ele quis estar. Bom, mas essa era uma necessidade dele, muito humana e muito divina, e ao mesmo tempo ele percebeu a carência das pessoas, a carência daqueles que foram até ele, daqueles que foram ouvi-lo, ou quem sabe até mesmo aqueles que foram consolá-lo, porque as pessoas ficaram sabendo disso. Ele não fala disso o quê? Se é sobre a tristeza de Jesus, sobre a morte de João Batista, mas sabiam que Jesus se isolou. E foram até ele. Talvez prestar-lhe condolências, talvez dar-lhe um abraço. E veja bem, eles foram para um lugar deserto, longe. Aqui os discípulos falam, deixa eles ir aos povoados, quer dizer, estavam de várias cidades ali. Era muita gente. E ainda assim Jesus pede então que eles sejam alimentados. Então os discípulos entregam os 5 pães e 2 peixes, que aqui também poderíamos aprofundar tantíssimo sobre isso, né? E na matemática humana, 5 pães e 2 peixes não daria para alimentar uma multidão. Mas na lógica de Deus, a vida é outra. Na lógica de Deus, as coisas são diferentes.
Na lógica de Deus, o valor é outro. Então Jesus pronuncia essa bênção sobre esses 5 pães e o improvável acontece. Com a bênção de Deus, o improvável sempre acontece. Então é preciso que nós nos coloquemos diante desta palavra como aqueles que querem aprender mais. Nós temos que aprender a sermos mais discípulos, talvez entregar o nosso pouco, e é preciso entregar os nossos 5 pães, os nossos 2 peixes, para que Deus faça um milagre maior. Talvez nós temos que aprender a confiar em Deus, nós temos que aprender a servir as pessoas, nós temos que aprender a não sermos tão medíocres, tão pequenos, e a confiar na grandiosidade do Senhor. Veja, Jesus não titubeou, ele falou, nós vamos dar de comer. Quantas vezes nós temos receios, né, que nos bloqueiam, que nos impedem. Façamos a nossa meditação. Jesus apresenta-se diante de nós com uma atitude que exige fé, que exige confiança, que exige seguimento, uma atitude que nos tira dessa pequenez, dessa mediocridade. Quantas vezes nós ficamos ali medíocres, é tão pouco, não consigo, não vou, não pode, não vai dar certo, isso, aquilo, não tenho tempo, não consigo. Vamos entregar tudo ao Senhor, fazer a nossa parte. Se nós colocarmos a nossa parte no projeto de Deus, nas mãos de Deus, Deus fará a parte dele, e aí nós veremos esse grande milagre acontecendo. Faça a sua parte, independente do que você está passando, coloque o seu tudo. É pouquinho que você tem, coloque. Talvez esses 5 pães nem era de uma pessoa, talvez era um pão de cada um. Talvez esses 2 peixes eram um peixe de cada pessoa. E está tudo bem, eles colocaram tudo em comum. E aí o milagre acontece. É necessário e é urgente abrirmos as nossas mãos, os nossos olhos, os olhos da fé, e sabermos que nosso Deus é um Deus do impossível. Façamos a nossa oração. Senhor, as tuas palavras revelam imediatamente a minha pequenez. Como eu sou pequeno, eu não consigo me ausentar, eu não consigo me retirar para ficar comigo tantas vezes, eu não consigo entender os teus planos, eu não consigo às vezes partilhar o pouco que eu tenho. Às vezes eu não consigo sair do meu comodismo, às vezes eu não consigo acreditar que nas tuas mãos o meu pouco é muito. Nunca me passaria, Jesus, pela cabeça que seria possível dar de comer a uma multidão com apenas 5 pães, com 2 peixes. Assim como nunca me passaria pela cabeça, Senhor, que diante das condições de vida que eu tenho eu consiga anunciar, eu consiga evangelizar, vindo do interior, nascido na realidade que nasci, e você talvez nascido na tua realidade, que talvez é difícil, que talvez é complicada. Mesmo assim, diante das nossas pequenez, diante da nossa pequenez, diante das nossas fragilidades, diante da nossa história que talvez não significa nada para a gente mesmo, Deus pode muito fazer. Senhor, diante de tudo isso eu creio que o pouco contigo será muito e que o meu muito sem tua presença é nada. Ajuda-me, Senhor, então, a ter um coração grande, generoso, confiante, determinado, Senhor, para fazer como o Senhor faz, para confiar, para ajudar, para não medir esforços, mesmo na hora da dor, que eu continue amando, evangelizando, porque o Senhor estava na hora da sua dor e mesmo assim teve compaixão e ensinou. Ensina-me, Senhor, a levantar os olhos para o céu e pedir a tua graça, pedir a graça do Pai, a graça de Deus. Amém. Muito bem, qual que vai ser o nosso compromisso de hoje? Dar o meu tudo. Simples assim, né? Não é tão simples, mas vamos entregar o pouco que nós temos. Talvez o teu pouco seja compartilhar este vídeo, talvez o seu pouco seja dar um abraço em alguém, talvez o seu pouco seja estender a mão para um necessitado apenas que você encontrar hoje, mas este teu pouco nas mãos de Deus é muito e Deus vai fazer milagres. Então vai lá, vai colocar em prática isso. Hoje vou dar o meu pouco a Deus. O meu pouco, mas que esse pouco seja o teu tudo, mesmo que esse teu pouco seja o teu tudo. Amém? Que Deus nos abençoe então. E antes da bênção de Deus, vai lá e compartilha o vídeo, curte,
clica no sininho se não clicou, se inscreva no canal se é novo por aqui, deixe seu comentário, vou colocar o meu pouco nas mãos de Deus. E assim a gente vai evangelizar muitas pessoas. Amém? Que desça sobre todos nós a força e a bênção do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.